Você já teve aquela sensação de estar carregando um fardo pesado demais? A maioria das pessoas carregam fardos sem nem se dar conta, tá? E aqui, galera, eu quero trazer para vocês um relato pessoal sobre os fardos que eu carreguei na minha vida e alguns que eu tive que deixar pelo caminho por ser aquela pessoa que resolvia tudo, estava sempre pronto, à disposição para todo mundo, a todo tempo e a hora. Eu era aquela pessoa, e talvez você também seja ou já tenha sido, que sua mãe, seus irmãos, seus tios, primos, família, amigos, na hora que precisasse de algo para resolver, a primeira pessoa automática que vem na mente deles era você, no caso eu, né? Então, o carro quebrou, levaram na oficina. Cláudio, porque tá chovendo, aqui passou a noite chovendo e caindo água dentro de casa. Tem como vir arrumar telhado? Cláudio, semana que vem eu vou fazer um exame em outra cidade, tem como você me levar? E esses e muitos outros são acontecimentos que vêm do dia a dia, tá? As pessoas têm essa imagem de você, você é aquela pessoa que ajuda. Você construiu essa imagem de forte, tá? De prestativo, de maduro. Na minha vida, desde pequeno, eu tive que aprender a ter responsabilidade, ter maturidade antes mesmo do tempo. Porque, como eu já falei em outros vídeos aqui, eu venho de uma infância bem complicada, de uma estrutura familiar complicada. E eu tive que sobreviver, eu tive que ficar forte, eu tive que me tornar uma pessoa independente, tá? Menos dependente dos outros. E com isso, foi passando para a vida, sempre essa imagem de pessoa forte, de ajudar o outro, de nunca se sentir sozinho, nunca se sentir triste. Mas na maioria das vezes a gente sente, tá? Na maioria das vezes a gente sente. Porque as pessoas, elas estão sempre prontas para solicitar a sua ajuda, para solicitar o seu apoio, a sua companhia. Mas e você, cara? Quando você está passando por um momento difícil, quem que te ajuda? Quem que chega para perguntar se você está precisando de alguma coisa? Infelizmente a gente aprende isso da pior maneira possível, tá? Porque devido a essa imagem que você passa para as pessoas de forte, de confiante, de protetor, as pessoas também não se dão conta que você também precisa de ajuda. Infelizmente é assim, a gente é forte, a gente passa a vida toda sendo forte para os outros, mas internamente, cara, internamente, psicologicamente, é um peso desgramado. E a gente não consegue pedir ajuda aos outros, porque afinal de contas a gente é sempre aquela pessoa que ajuda e não pede ajuda. E aí você vai carregando um fardo, e aí vai ficando pesado. E aí até o momento que vai dar um burnout na sua mente. Você vai parar de ser aquela pessoa forte, né? E construir uma imagem mais fraca. É apenas um ser humano comum. E aí é que as pessoas vão se dar conta, depois que vê você lá no fundo do poço, psicologicamente exausto, doente, é que você também precisava de ajuda. Mas infelizmente elas perceberam tarde demais. Mas a não ser que você mude, que foi o que eu fiz. Então esse cara que estava sempre à disposição, esse cara que era pau para toda obra, eu comecei a cortar. Eu comecei a entender que aqui é meu mundo e aqui é o mundo das outras pessoas, tá? Então a partir do momento que eu priorizei meu mundo, os problemas que vinham de outros mundos, eles não entravam aqui, tá? Porque eu comecei a lidar com meus problemas, porque a maior prioridade da vida tem que ser você, seus filhos, sua família. Só que infelizmente as pessoas não entendem isso. E daí vem a negação, vem a carinha feia. As pessoas não entendem. Simples fato, que você era o cara que fazia tudo, que estava à disposição a todo tempo e a hora. A partir do momento que você fala que não pode, a outra pessoa ela começa a te olhar com um jeito diferente, com a cara diferente. Você está mudando, cara, você mudou, você está diferente, está calado. São esses os questionamentos que vêm para você. E eles nunca perguntam o que está acontecendo se você está bem, certo?
Então é sempre venha, 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 enquanto venha, venha tá tudo bom, mas a partir do momento que você se prioriza, as pessoas não perguntam se você está bem, se fizeram alguma coisa, elas simplesmente falam que você está diferente, que você está mudando, não é mais a mesma pessoa. E é necessário não ser mais a mesma pessoa, porque a gente vive no mundo para servir, é claro. Tá? A gente vive no mundo para servir. Assim, o exemplo claro de Jesus, ele veio ao mundo para servir e não para ser servido, né? Mas até que ponto servir é saudável? Acho que a gente tem que se fazer essa pergunta, porque quando começa, cara, a pesar aqui, tá? Você começa a sofrer internamente, você começa a fazer coisas que você não quer, mas simplesmente pelo fato de agradar o outro ou de não desagradar, isso vai trazendo um peso imenso nas suas costas, certo? Então, o que eu trago para vocês hoje, pessoal, aqui sobre esse relato, é que a gente vive no mundo, a gente não vive sozinho, tá? A gente não vive sozinho, a gente depende, o ser humano ele depende do outro, tá? Em algum momento da vida você vai precisar de alguém, isso é fato. Porém, cara, infelizmente as pessoas não se dão conta da importância que você tem na vida delas, elas não se dão conta do quanto você é gente boa, do quanto você está querendo ajudar, mas que você está cansado, você está exausto, você tem seus problemas, tanto interno como externo para resolver, você tem sua casa, você tem sua família, você tem suas prioridades. E quando a outra pessoa não é mais prioridade para você, você está achado como indiferente, como uma pessoa que está mudando, tá? Não é mais o mesmo. Só que não adianta você pagar o preço para agradar os outros, tá? Como eu falei, a gente tem família, a gente tem filhos. No meu caso, eu tenho filhos, tenho família. E minha prioridade hoje é eu, segundo minha família, tá? Cuidar deles. E não tem como eu deixar minha família de lado para ir cuidar de terceiros, tá? Seja quem for. Então é tudo no tempo certo. Resolvi os meus problemas, resolvi minhas questões, tanto internas como externas. E a pessoa precisou de ajuda, algo que eu consigo fazer, que não vai me sobrecarregar. É lógico que eu vou lá ajudar a pessoa. Mas aí é aquela questão. As pessoas não estão nem aí mais para você, tá? Porque de tanto você ser bonzinho, de tanto você estar ali servindo, não tentando desagradar, tanto, que basta uma vez, tá? Basta uma única vez você dizer que não pode. Eu não posso. Essas pessoas não vão entender, elas não vão querer mais conversar com você, pedir ajuda. A não ser que seja uma situação extrema, tá? Que elas não tenham mesmo a quem recorrer, e aí você é aquela válvula de escape. Então seja forte, se torne forte, mas para você e para sua família, tá? Hoje a gente vive num mundo onde o estresse psicológico é muito grande, a cobrança interna é muito grande, as comparações com outras pessoas é muito grande. O simples muita gente vivendo por status, querendo agradar os outros. E é por isso que talvez a gente esteja numa sociedade tão depressiva, tão ansiosa, certo? Que as pessoas estão parando de viver a vida, de viver aquilo que elas realmente querem, simplesmente por estarem focadas no que os outros querem ou esperam delas. Essa semana eu fiz um vídeo aqui, tá? Saia da manada. Eu relato essa questão de você fazer o que os outros querem e não o que você quer. Uma decisão que eu tomei lá na época, quando eu tinha um trabalho, estabilidade lá no trabalho, ganhava um salário de carteira assinada, e a partir do momento que eu decidi sair, vieram muitos comentários, muitos questionamentos, tá? Se eu não estava me precipitando, que eu não deveria fazer isso, que aqui é muito complicado, é difícil para viver, para arrumar emprego, certo? Só que ninguém em nenhum momento chegava para mim e falava assim: Cláudio, se realmente é isso que você quer, você não está se sentindo bem, cara, vai lá, segue em frente, faz o que você quer. Ninguém chega para você falar isso. Eles só chegam para apontar problemas, para apontar dificuldades, para te manter exatamente no mesmo lugar onde você está. Então cabe a você
fazer uma autoavaliação, uma autocrítica. Mais uma vez, eu vou fazer o que eu quero, que está me fazendo bem, ou eu vou fazer algo que eu não quero, que está me desagradando, simplesmente para agradar meus parentes, meus amigos. A gente é adulto, a gente tem que tomar escolhas e a gente vive tomando escolhas dia após dia. Então, meu irmão, faça suas escolhas, tá? E arque com as consequências, independentes, de forma positiva ou negativa. A gente tem que saber de onde a gente vem, para onde a gente vai e onde a gente quer chegar. E se a gente ficar dando ouvido aos outros, carregando fardo dos outros, a gente vai ficar basicamente no fundo do poço. Porque todo mundo quer te ver bem. Todo mundo quer te ver bem na teoria. Na prática, experimenta mudar. Experimenta melhorar. Experimenta cortar laços. Experimenta cortar certas amizades. Aí você vai ver a multidão, tá? A multidão te olhando com indiferença. Quando você passa, dá um bom dia, já não é mais aquele bom dia natural que todo mundo te dava. Às vezes te respondem só por responder mesmo, cara fechado, nem um sorriso. Essa é a realidade e a sociedade que a gente vive. Então, depois que eu aprendi isso, tá, a sempre fazer esse questionamento. É isso aqui que eu realmente quero? Isso aqui vai me fazer bem? Se a resposta é sim, eu simplesmente decido fazer o que eu quero. E aí você vai fazer o que você quer ou vai continuar fazendo o que os outros esperam de você? Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Investidor Baixa Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Valeu, um abraço.